Olá, a gente recebe hoje aqui nos estúdios da TV o Estado o deputado federal Danilo Forte, do PSDB, deputado federal que tem tido uma atuação bem marcante, né? Deputado em diversos assuntos, a gente tem muita pauta aqui para tratar, mas eu queria começar falando com o senhor sobre um assunto mais recente que está na ordem do dia, que é essa confusão que foi armada por conta do habeas corpus do ex-presidente Lula, né? Ficou naquela crise ali jurídica. Como é que o senhor percebeu, como é que o senhor acompanhou essa divergência entre dois desembargadores do mesmo tribunal? É uma lambança do quadro jurídico que nós vivemos. Eu tenho, inclusive, presidido a Comissão Especial da Reforma do Código de Processo Penal e a gente percebe claramente que o Código de Processo Penal tem que ter hierarquia e tem que ter formalidade. No momento que você perde a hierarquia, todo mundo manda e ninguém tem razão. No momento que você perde a formalidade, você cria uma justiça seletiva em que aqueles que têm condição de ter um bom advogado ou uma pressão política são beneficiados exatamente em função dessa discordância que se cria por falta de uma lei mais clara e que diminua as contradições ou os espaços para que haja ali uma briga de competência, uma disputa de competência. E foi o que a gente viu ontem, uma lambança que tem um efeito triste para o Brasil. A imagem do Brasil já não é das melhores diante desse volume de denúncias de corrupção e de presos e de processos em aberto, a exposição da Petrobras, a nossa maior empresa, sendo a empresa mais roubada do mundo, e, ao mesmo tempo, uma imagem de uma republiqueta, de um país qualquer, apesar do Brasil ser uma das 10 maiores economias do mundo, apesar do Brasil ser um país do tamanho de um continente com um potencial fantástico. Então, eu acho que isso exige de nós a conclusão da reforma do processo penal. Inclusive, até vi deputados que lutam contra a gente votar, concluir essa votação na Câmara, na minha comissão, que eu presido, na Câmara dos Deputados, lá em Porto Alegre, criando esse tumulto. Porque ali foi um se colar, colou. Ali foi criar uma expectativa para a sociedade brasileira que seria uma aberração jurídica. Porque uma decisão monocrática não pode passar por uma decisão coletiva de um mesmo tribunal. Isso não passa na cabeça de ninguém de bom senso. Mas no Brasil acontece isso. E só não teve um reflexo maior na economia porque foi no domingo. Mas se aquela medida fosse no dia de semana, bolsa de valor tinha disparado, dólar tinha disparado, gente tinha sido desempregada e tinha criado um desconforto muito grande para o país. Então é a imagem do Brasil que precisa ser mais cuidada. E, ao mesmo tempo, a classe política tem a compreensão do papel que ela exerce, para poder a gente ter um pouco de equilíbrio no país. Nós não podemos tratar esse país na chacota que queria se transformar o judiciário ontem. Mas, graças a Deus, foi resolvido a tempo e agora eu espero que sirva de lição de ensinamento para agilizar a conclusão do novo Código de Processo Penal. Agora, deputado, por trás de tudo isso, e lá no pedido do habeas corpus mesmo, tinha o quê? A história do fato novo, que não é novo, porque essa pré-candidatura do ex-presidente Lula ela já está colocada aí já tem algum tempo. Agora, todo mundo sabe que ele é hoje um condenado, portanto, ficha suja, não poderia concorrer, estaria fora da eleição. Mesmo assim, o Partido dos Trabalhadores está insistindo no nome dele como pré-candidato ao Palácio do Planalto. Isso também não cria uma confusão na cabeça do eleitor? Primeiro, a pré-candidatura, não existe esse instituto jurídico. Não existe o pré-candidato. Senão o Fernandinho Beiramar já vai dizer que é pré-candidato e que é um habeas corpus, para poder disputar em condições iguais. Então não existe essa figura. A jurisprudência brasileira não dá essa titularidade a seu ninguém como referência. Segundo, o Partido dos Trabalhadores tenta criar um ânimos, né, numa retórica de saudosismo, a um momento que o Brasil cresceu, né, e que teve uma economia mais pujante e que teve uma inclusão social que precisa ser reconhecida, mas que, ao mesmo tempo, virou, né, esse grande tumulto jurídico com tantos casos que depreciam a história política de tanta gente de bem, inclusive do próprio Lula. Então, eu acho que uma coisa é o processo eleitoral e a postura eleitoreira, que é deprimente, é triste, e cria, né, uma falsa visão que todos os políticos são iguais, e não são. Né? Como em todo grupo social,
tem político do bem, tem político do mal, tem político de uma religião, tem político de outra, tem político que torce um time de futebol, tem político que torce outro, tem político que tem uma postura, tem outro político que tem outra. Então, quer dizer, nós não podemos generalizar com relação a isso. E, por outro lado, também eu acho que no debate político, isso pode até ajudar a clarear, né, essa forma de se fazer política, que é escamoteando e tentando enganar a população. Eu acho que pode se tirar aí uma lição com relação a isso, porque eu acho que ninguém quer que o Brasil fique um país sem lei. Ninguém quer que o Brasil fique um país sem referência. Ninguém quer que o Brasil crie uma imagem de mais desprezo e de mais falta de amor próprio, de uma postura mais nacionalista. Então, eu acredito que o Brasil precisa se reencontrar exatamente num projeto administrativo capaz de fazer o Brasil voltar a crescer. E espero que esse fato de ontem ajude, inclusive, a clarificar a necessidade de responsabilidade para com o Brasil. Deputado, como é que o senhor tem visto falando agora da disputa nacional para a presidência da República, como é que o senhor tem visto a articulação dos candidatos, os principais nomes? A gente tem, se sair na rua agora perguntando quantos candidatos à presidência da República tem, boa parte da população não vai saber quantos são, nem quem são esses, né? A gente tem uma lembrança dos últimos que foram candidatos, mas, enfim, são muitos nomes colocados e a gente não vê a população ainda participando. Esse ano uma campanha menor, né, com tempo menor. Como é que o senhor está avaliando, como é que o senhor acha que vai ser essa disputa? Se pensou em reduzir o período eleitoral exatamente para diminuir as despesas. E quando se acabou o financiamento público, aliás, privado, criando apenas o financiamento público, foi exatamente tentando dar uma maior transparência a esse recurso. Só que a gente está vendo o inverso. Está se fazendo a eleição como se fazia há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Né? A compra de voto, a compra de apoio político, a opressão aqui no estado do Ceará sobre lideranças políticas no interior é uma coisa que nunca se viu. E isso cria, inclusive, de novo, né, a necessidade de termos uma atuação maior do Ministério Público no acompanhamento desse processo. Porque, senão, nós vamos ter uma eleição muito mais corrupta e muito mais suja do que foram as eleições anteriores. Por outro lado, o povo está tendo mais informação, né? E eu espero, inclusive estava até tendo essa discussão agora há pouco ali com o Ricardo, que as redes sociais contribuam para dar mais transparência ao processo. Para as pessoas saberem quem é ficha suja, quem é ficha limpa, quem está na Lava Jato, quem não está na Lava Jato, quem teve no mensalão, no cuecão, que é para as pessoas identificarem, né, ali quem tem, né, um histórico de seriedade, um histórico de cuidado, de zelo com os recursos públicos, e, ao mesmo tempo, que a população possa identificar na experiência vivida e na capacidade de trabalho e na coerência política aqueles que possam representá-la. Eu acredito que a gente possa ter um saldo de qualidade. E sonho, e sou ufanista com isso, porque o Brasil é um país rico, é um país grande, agora o Brasil tem um grande problema de gestão. E nós temos uma oportunidade na eleição de consertá-lo. Agora, o conhecimento da proposta, dos candidatos, eu acho que o próprio debate vai fluindo e, à medida que ele vai fluindo, a gente vai conseguindo afunilar para aquelas candidaturas que têm realmente condição de fazer a disputa e que possam ofertar para a população brasileira uma qualidade melhor na administração pública. Você fala essa questão das redes sociais e, claro, as pessoas têm mais acesso, isso pode ajudar muito. Agora vem a tal das fake news, que todo mundo parece estar muito preocupado com isso, a própria Justiça Eleitoral tem falado sobre isso. O senhor já está se precavendo, já está pensando numa equipe? Como é que o senhor está trabalhando, já pensando na sua campanha, nessa questão das fake news? Eu acho que homens e mulheres públicas ficam muito expostos, né? E a gente tem que separar, né, a postura de cada um. Nós não podemos criar um campo de ódio e de agressão. A gente tem que criar um campo de debate. Eu acho que o importante das redes sociais é que elas possam apresentar propostas e que elas possam ajudar no debate e no esclarecimento dessas propostas e do posicionamento e da história de cada um. Diante disso, eu acho que também a gente tem que se organizar para não só denunciar, mas inclusive também para fazer o contraponto. Então, por exemplo, eu tenho tido e tenho uma equipe que a gente procura fazer um acompanhamento. Lógico que as redes sociais são infinitas, são infinitas, mas pelo menos para a gente ir vendo ali, né, aquelas que mais chamam a atenção, procurando respondê-las, e ao mesmo tempo acho que vai caber também uma ação judicial mais forte em cima daquelas pessoas
que alimentam e retroalimentam o sistema com notícias falsas. Então eu também vejo, por outro lado, que já há uma preocupação também do leitor, né, daquela pessoa que acompanha as redes sociais, em verificar a veracidade dos fatos. Então, hoje, você já não acredita na primeira leitura, você já não acredita na primeira visualização, você sempre já questiona e aprofunda um pouco mais o conhecimento. E espero que isso consiga contaminar a todos, né, que busquem ali uma informação sobre um candidato, sobre uma proposta ou sobre um partido político. Deputado, voltando um pouquinho lá para Brasília, o senhor tem ali uma atuação na Câmara dos Deputados, que inclusive é uma atuação que é difícil, né? Porque são 513 deputados, para aparecer ali não é fácil, mas o senhor tem conseguido coordenar alguns trabalhos nas comissões e a gente tem visto o senhor trabalhar sobre a questão da reforma tributária também, né? Todo brasileiro reclama dos impostos que são altíssimos, mas há muito tempo a gente ouve falar também nessa questão da reforma tributária e os efeitos práticos disso a gente não tem sentido. O que é que pode ser feito para que, de fato, a população brasileira consiga sentir essa redução? Quer dizer, eu acho que a grande contribuição que essa greve dos caminhoneiros deu para o Brasil foi popularizar a necessidade da reforma tributária. Porque, pelo próprio termo, ela é distante. Quando você fala de tributo, você muitas vezes não chega no imposto. E quando você não chega no imposto, você não chega no bolso das pessoas. E hoje as pessoas estão vendo que pagam muito impostos para serviços de menos, para um serviço ineficiente. Nós aqui no Ceará pagamos a gasolina mais cara do Nordeste. 1/3 da gasolina que a gente paga no Ceará é imposto, principalmente para o governo do Estado. Nós pagamos a maior tarifa de ICMS do óleo diesel do Brasil. 1/4 do que se paga do óleo diesel é imposto, e para o Estado do Ceará, no caso do ICMS. Então, hoje, no Brasil de hoje, 1/3 de quase tudo que se compra vai para os impostos, chegando, tendo produtos até quase 50%, até nos alimentos e nos remédios. E a expectativa que a gente tem de ter segurança, de ter saúde, de ter educação, de ter malha viária, de ter saneamento básico, há 12 anos ninguém faz saneamento básico aqui no estado do Ceará, e é por isso que nós somos campeão hoje, inclusive de H1N1, é o estado com o maior índice de morte de H1N1 no Brasil hoje é o Ceará, porque não faz saneamento básico, esgotamento sanitário. E isso tudo reflete aonde? Nós pagamos imposto demais para serviço de menos. E a opção que os governantes fizeram por obras faraônicas, e muitas delas incompletas, que são um ralo de dinheiro público, né? Está aí os estádios da Copa do Mundo, está aqui o Aquário, que nunca se concluiu e já consumiu mais de 300 milhões de nós cearenses. Tudo isso criou um questionamento. E esse questionamento chegou no povo. Então eu acho que, inevitavelmente, quem vier a governar o Brasil a partir de 2019, a primeira tarefa que vai ter que fazer é de tentar ajustar a conta dos tributos com os serviços que são prestados à população. E, por outro lado, também é diminuir o tamanho dos governos, né? É um absurdo o que se gasta com a máquina pública e não focado naquilo que a gente precisa. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Senado só tem 2 senadores para o Estado. Aqui no Brasil nós temos 3. Só que os Estados Unidos é o país mais rico do mundo. E nós estamos aqui com déficit sobre déficit, ano após ano, numa deficiência não só de financiamento público, mas inclusive da prestação do bom serviço. O senhor, inclusive, assinou uma proposta que reduz o número de deputados e o número de senadores. Então, se a gente conseguir, já havia começar pelo Legislativo, diminuindo 1/3 do Senado e 1/3 da Câmara, a gente gera uma economia para o país de 1 bilhão e 300 milhões por ano. Numa legislatura de 4 anos, dá mais de 5 bilhões de economia só na despesa do Congresso Nacional. O Brasil tem hoje 158 empresas estatais, todas elas deficitárias, todas elas consumindo dinheiro do orçamento, dinheiro que era para ir para a saúde, para a educação, dinheiro que era para ir para o transporte público, sendo consumido para pagar essas empresas. E a grande maioria delas envolvidas aí em corrupção. Eu estou até agora relatando a matéria das novas agências reguladoras, exatamente para cobrar uma melhor prestação dos serviços concessionados. E o Brasil não precisa ser concorrente da iniciativa privada. O governo não precisa fazer as mesmas coisas que a iniciativa privada faz. Porque quando a iniciativa privada faz, ela, além de executar com melhor qualidade o serviço do que o serviço público, ela paga impostos. E a população ganha nos impostos. Então gera emprego e paga imposto. E a gente precisa mudar essa lógica que tudo tem que ser feito pelo governo. Porque aí o governo consome muito dinheiro da população
É. E às vezes não consegue pagar a conta, como está acontecendo no Brasil de hoje. Deputado, agora voltando para o Ceará, que eu sei que o senhor cumpre agenda aqui também, né? O senhor fica alguns dias em Brasília, mas sempre que dá, cumpre agenda aqui no interior do estado, e o senhor está acompanhando de perto aquela situação lá em Itapajé, né? Com o estado de pedofilia e tudo. Mas como é que está essa situação? Triste, cara, é muito triste. Isso me dá assim uma angústia muito grande de a que ponto chega o sentimento entre humanos. É um caso assim de quase uma epidemia numa cidade de 52 mil habitantes, já mais de 50 casos identificados, 6 presos, algo em torno de 20 pedófilos também identificados, e o que eu fiquei mais chateado é que o delegado que vinha desenvolvendo as ações de investigação e chegando aos pedófilos e, inclusive, colocando na cadeia e criando um ambiente, inclusive, de debate no conjunto da sociedade itapajense, foi afastado. Itapajé passou aí quase 30 dias sem um delegado. E mesmo nesse período, já depois de toda essa mídia, dessa exposição, nós ainda tivemos 5 novos casos, inclusive um agora confirmado pelo IML de Sobral. E se você lê os depoimentos, quer dizer, você fica assim deprimido. Porque eu joguei bola lá no Patronato São José. Quando era menino, final de tarde, a gente ia para lá brincar, jogar bola. Naquela época era escola de freiras e só tinha alunos mulheres. E para a nossa cidade é uma tradição muito grande o Patronato São José. E quando você identifica ali um centro de camuflagem para as coisas que estavam acontecendo, de crianças chegarem ao ponto de dizer que eram usadas e depois eram lavadas com água sanitária, nenhum animal consegue ter banho de água sanitária. Né? Então, quer dizer, ao que ponto chega a degradação da mente humana? E isso sendo acobertado no conluio que foi feito entre políticos e ex-políticos do município para acobertar, para impedir que a população tenha conhecimento disso, isso nos deixa assim muito tristes de como a gente pode evoluir enquanto família, enquanto sociedade. Então eu tenho bradado com relação a essa questão. Nós, inclusive, já temos denunciado junto ao Ministério Público Federal, nós temos levado a situação, inclusive, para que a imprensa tenha um conhecimento e que a gente possa ter uma ação enérgica, não só na continuidade da perseguição aos pedófilos, né, como também numa ação preventiva de defesa da própria família e das crianças. Porque a agressão à criança e a idoso, sociedade nenhuma do mundo pode permitir. E isso está se banalizando no município de Itapajé. Então, eu acho que esse grito, né, sirva para inibir essa ação de selvageria e que sirva também de alerta para pais e mães que precisam defender os seus filhos, né, e a gente tem encontrado uma repercussão muito positiva nas pessoas de bem em Itapajé e também nos ambientes que são necessários para fazer esse enfrentamento. E que as pessoas não tenham medo e que denunciem, né, deputado? Eu acho que é exatamente essa crescente que precisa ser mais evoluída, mais desenvolvida, mais estimulada, né? Que as pessoas saibam que têm de se defender e que elas possam se abrigar num elo de confiança com alguns segmentos que estão fazendo essa defesa. O Conselho Tutelar de Itapajé tem feito um belíssimo trabalho, né? Como também agora a chegada do Ministério Público Federal, como também agora a proximidade em alguns segmentos da própria igreja, pode ajudar, inclusive, a identificar e a punir os responsáveis por essa tragédia e, ao mesmo tempo, criar um novo ambiente social, familiar, que seja propício para uma cidade que se desenvolve. Inclusive, nós estamos agora à véspera de iniciar as aulas do campo da Universidade Federal do Ceará em Itapajé, o que vai ser um upgrade, uma evolução muito grande para a cidade, e nós não podemos conviver com a tristeza, com a mazela da pré-história como essa. Sem dúvida. Deputado, muito obrigada pela sua participação, boa sorte, sucesso, ano de muito trabalho, né? Sem dúvida, um ano de muita expectativa, mas um ano de otimismo, né? Tem a tristeza da Copa que passou, né? Nós estamos perdendo aí várias batalhas, mas nós temos condição de, no debate, no diálogo com a sociedade, aproveitar o processo eleitoral para construir essa mudança.
Muito obrigada. E você que nos acompanha, faz o seguinte, dá like aqui no canal, vai lá no sininho e se inscreve no canal da TV O Estado. Like pra gente e a gente volta depois com outra entrevista. Até mais.